sacrifícios e cultos de adoração, pois necessitava-se de uma representação semimaterial, como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Jesus nos ensina a lei de adoração, mas modifica o fundo e a forma, ao combater constantemente o abuso das práticas exteriores. Gente, isso aqui é muito importante para a gente. Eu estou na página 21. 3. Tem 3. Tem 3. Achou? Aqui, Moisés, ele traz essa posição de exterminar todas as coisas externas. Nós ainda fazemos muito disso, essa exteriorização. Quando a gente fala dos tratamentos espirituais, nós estamos usando as bengalas. Quanto menos a gente precisar de bengala, mais espiritualizado a gente está. Quando a gente fala de novena, quando a gente fala de situações de trocas, de promessas, de milagres e tal, não é que eu estou combatendo. Eu estou dizendo que essas pessoas têm muita fé, porém estão ligadas a algum amuleto. Tem pessoas que têm que ter o terço, tem que ter para fazer uma oração, tem que ter a figura. Na realidade, a gente precisava ter a ligação. É a hora que a lei da oração fala. Menos exteriorização. Tem gente que fala, olha, eu vou 4 vezes na semana no centro, ou eu vou à missa todo domingo e tal. Disso. Eu poderia não ir em lugar nenhum se eu tivesse aquela ligação constante, diária, normal. Falou, liga, toma, absorver. Mas eu não tenho. Muitas vezes também não é porque você vai que a coisa acontece, né? Também não. E uma coisa que a gente fica, vamos fazer o encerramento. Não significa que eu estou recolhida. Aconteceu um problema, eu estou lá no meu trabalho, digitando, banco, trabalho no banco, está lá cheio a agência, eu tenho uma notícia lá que bateram um carro na frente da agência, morreu 2. Eu não preciso parar para você, eu posso fazer aquela ligação, emanar luz para ele, sem uma exteriorização, fazer uma prece para ele. Eu posso fazer isso sem ninguém nem perceber. Quantos problemas a gente vê, às vezes, em aula, envolvimentos, né, Maurício, que a gente vê em aula, a gente está falando, conversando aqui dando aula e emanando luz para aquela pessoa se equilibrar. Olha, gente, vamos fazer uma prece que a Sandra não está. Você não está boa, né, Sandra? Vamos fazer uma prece. Não, mesmo porque a gente tem tanta fé que ela não estava nem vendo, agora nem ia ver. Tá? Então Moisés já dizia, menos exteriorização e mais interiorização. Ó, quanto tempo? No item 4. Para dar autoridade às leis, Moisés teve de atribuir-lhes uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, um ser que transcendia a condição humana. Todavia, o papel de Jesus não foi o do legislador moralista, cuja autoridade era apenas a sua palavra, mas que decorria da natureza excepcional do seu próprio espírito, de sua ascendência moral sobre os demais, pois ele referia-se à lei divina, à vontade do Pai, com a qual estava plenamente identificado. A origem e a natureza da lei divina não lhe eram exterior, mas a vivência em si mesmo expressava a imanência divina pelos prodígios que operava. É assim que a lei moral emanava de sua própria autoridade. Aqui, gente, o que a gente está querendo colocar? Quando Moisés queria dar veracidade a quem alterasse ia ser apedrejado, ele colocou isso como lei divina. Se ele falasse a minha lei, não, é Deus mandou. Deus mandou. Se você adulterar, você vai morrer.
acreditaram nisso. Eles faziam como se Jesus fosse sobrenatural, puro, eterno, no sentido de intocável. Quando se fala que Jesus pode ter casado, que ele pode realmente ter deixado descendente, nossa, o pessoal morre, porque ele tem que ser intocável. Só que Jesus, ele poderia ter se casado, ele poderia ter família, a essência dele, por si, já era tudo. Se ele tivesse tido família, não sei, não estou discutindo isso agora, ele não teria alterado nada, porque ele mandava. Ele não deixou nada escrito, gente, porque ele fez, ele exemplificou. Nesse sentido, nós falamos que às vezes a gente vê pessoas assim, que têm uma essência de vida. Você chega, você... E às vezes ela nem é religiosa, gente, mas ela tem um amor dentro dela, ela tem uma ligação de paz interior, que só de você estar perto da pessoa já tem. Esse é a vivência espiritual. Porque tem gente que até que para pregar, então, que eles deixam mais desesperado do que acalmar, né? Deixa mais angustiado do que te acalma, tá? É o que eu digo para vocês, tem gente que a briga passa, eu falo, meu Deus, vai para acalmar ou vai para, né? Nós temos um curso agora, né? Tudo isso, Jesus, ele emanava. Onde ele chegava, ele levava paz. E ele era severo. Ele era muito severo. Se ensina não, seja o seu sim, seja o seu não. Não tinha meia palavra com ele. Então, dentro de tudo isso, ele testemunhou sem deixar nada e sem edificar nada, o que durou-se por mais de 2000 anos. A palavra dele, se ele tivesse, será que a gente teria seguido até hoje? Por quê? Porque não vou entrar na sua aula, mas muitos precursores de Cristo já se perderam. Se fala, se cita em aula, mas já se fala, olha, fulano falou assim, falou mesmo. Mas às vezes não fala. Porque ele era a vivência espiritual. Tá? A compreensão dos atributos de Deus e de suas leis, de par contra a imortalidade da alma e da vida futura, são de suma importância, pois modificam profundamente as relações mútuas entre os homens, a vida, os costumes e obrigações. Aqui, olha, é tudo no sentido da agora, gente, de vivência agora. Ele diz aqui que existe uma vida futura. Se nós tivéssemos plena consciência da ação e reação, gente, não é saber, é ter consciência. E tudo que a gente fizer vai ter que arrumar. A gente faria errado. Roubaria merenda escolar se a gente sabe que a mãe vai passar fome? Não. E isso nas nossas coisas também. Se a gente soubesse que essa não é única, que a gente tiver que estar, a gente vai tentar aliviar um pouco nessa? Vamos encontrar de novo. Está tudo acabado. Não está aquela posição assim, morreu, acabou, virou pó, do pó viestes ao pó, voltastes e acabou. Seria ótimo, beleza, né? Beleza. Por isso, essa falta de consciência, até de espírita, gente. O cristianismo puro prega isso. Vida futura, vida eterna. Por essa falta de consciência, até dos espíritas, que o mundo está como está. Porque parece que a gente não está achando que vai ter mais tarde alguma coisa. Tem uns que já estão acertando até agora, mas a gente sabe que uma hora vai ter que acertar. Então, vamos pisar mais devagar? Ou vamos olhar onde está pisando? Será que vai valer a pena eu pisar agora e depois eu ficar comprometendo 2, 3 encarnações? Então, mas mesmo a pessoa que não é espírita, né? A gente vive numa sociedade que tem as suas leis, regras. E mesmo assim as pessoas, não com medo do castigo, ou da próxima encarnação, ou do que fez, ela vai ter que pagar. Mas as pessoas, a pessoa rouba merenda. Todo mundo aqui sabe que é errado. Todo mundo no Brasil sabe que é errado.
e mesmo assim desvia, né? Isso falando em grandes proporções, mas até em pequenas coisas. Ninguém tá vendo, vou lá e faço. Tudo bem não ter religião, mas também não tem moral, né? Porque ninguém tá vendo, vou fazer por isso que escondidinho tem que ter a lei de adoração, porque eu vou entrar um pouquinho daqui a pouco nisso, porque a religião é o que dá moral. Agora, nós não tínhamos colocação espiritual naquele tempo, mas tinha o céu e o inferno. E mesmo sabendo que eu vou para o inferno, que seria uma coisa horrorosa, fazia do mesmo jeito. Mas isso não é, eu vejo assim, não é só você pegar a mãe. É você ver o seguinte, o cara atravessa a rua, o motoboy ultrapassa onde não pode, o outro, sabe, mexe numa coisa sem proteção. Quer dizer, ele tem um risco muito grande, ele conhece outra, pode ser uma coisa que você não saiba, mas por muitas vezes você sabe o que está fazendo, né? Você sabe o risco que você está correndo, e mesmo assim você vai e faz. É essa a parte mais triste, Douglas. Sim, eu também Porque acho. não é o desconhecer, porque naquele tempo não tinha o espiritismo, mas ele tinha o inferno. E nem isso continha ele. Nem o medo do inferno. E nem era para o inferno, porque o inferno é uma coisa que quando você não pensa. Eu acho que é o seguinte, você vai pôr a mão. O cristianismo ele prega a vida futura. Então não é o qual volta, o qual ficou. Você entendeu? Então ele dizia que tinha alguma coisa depois da morte. Aqui, lá no tempo de Roma, tá? Quando ele diz isso, e a Igreja Católica pega pelos romanos, adapta o céu e o inferno, né, depois do purgatório, ele está dizendo, você vai para o inferno. Não pensa que você vai virar adubo de planta, você vai para o inferno. E nem assim parou. Com conhecimento. E isso para nós, gente, quantas coisas a gente faz com pleno conhecimento, que pisou no tomate e a gente é tão hipócrita de falar para a gente. Mas eu fiz isso por causa daquilo. Sim, justifica alguma coisa. Não, a gente justifica para a gente mesmo, nem é dos outros. E também outra coisa, muito disso, você não precisa esperar o inferno, você não precisa esperar morrer para sofrer a consequência, né? Você faz uma coisa errada, muitas vezes, você automaticamente ou instantaneamente você já está. Você não cuidou da saúde, instantaneamente você vai perdê-la. Lógico. Entendeu? E olha, coisa tão pessoal que vai doer no próprio corpo. Você precisa fazer caminhada, né? Nem olha passando, pelo menos convidar de manhã de novo. E eu não faço. Aí eu fico assim, gente, eu vou levantar aqui. Consequência. Eu não sabia? Sei. É isso que eu quero dizer, gente. A nossa consciência, ela existe e é mais doloroso depois para nós, porque eu não posso chegar no ideal para assim. Mas eu não sabia. E isso Jesus já vem falando faz tempo. Olha, existe vida futura, existe ação e ação. E a gente continua, não estou vendo nada. E aí a humanidade cada dia está pior. Você vai perder essa essência do certo e errado, né? Quando a gente na internet, muito bonitinho, mas é como se fosse um êxtase, uma coisa fantástica, uma criança fazendo uma oração, colocam lá na internet, né? Papai do céu, é um fantástico, e deveria ser um comum, né? A mesa, quem é que senta? Minha neta, que na creche faz, né? Então ela senta e todo mundo, ela faz assim, muito obrigado, papai do céu. Aí param, como bem dizer assim, acabou, vamos comer. Entendeu? Até o que tem, a gente tira, porque está com pressa para comer. Olha que tristeza. Aí chega ali no que nós estamos vendo hoje. A religião é o que contém o lado moral, mas não está vendo em lugar nenhum. Mas que só falso, né? Fica aquela história de faço contigo, mas não faço o que eu faço. E o ele não sabe o que segurar, né? E quando chega na adolescência ele cresce com desobsessão. Está resolvido. Faz sentido. Na Inglaterra, Itália, as crianças que não estão sendo contidas pelos pais não entram mais em restaurantes. Ou então estão fazendo desconto na conta para crianças educadas. Nossa. Quando eu vi isso, eu falei, então não é só no Brasil, né? Gente, isso foi dado num programa. Mas hoje,
Eu estava descendo a Lucas, lá em cima do Lucas, estava descendo a Lucas. E eu vi, assim, a mãe atravessando uma criancinha de até uns 2 anos. Lógico, a criança não queria ser ninguém, mas atravessando a Lucas. Eu já vi, eu já até parei o carro muito antes, porque eu pensei, departamento, né, tá ligado. Aí eu parei o carro, a mãe não sabia controlar a criança, uma criança de 2 anos, deixa eu pegar no colo e falar, vem aqui, vamos ver essa rua. A menina foi e voltou no meio da Lucas, um monte de vezes, gritando com o pequeno na rua. Mas eu tô falando no meio da Lucas, me deixou assim. E a mãe, ela estava desesperada, ela fazia assim pra mim, né? Mas podia subir uma moto e pegar a menina. Um motoboy, uma moto pegar. Essas posições que não tem nem não conseguia segurar a criança. Você fala para uma criança, vamos fazer uma prece para o Papai do Céu. Papai do Céu, Papai do Céu. Deus está em todos os lugares. Dá um nome certo, Deus. A hora que ela fala assim, vou fazer uma prece para quem? Jesus, Deus, quem é um, quem é outro. É muito comum. Jesus e Deus é uma coisa só. E não é. Não se dá base. O respeito entra numa casa espírita, é a casa de Deus, é uma casa de recolhimento, uma coisa que você fala baixinho. Então, o lado religioso, ele traz esse equilíbrio, e que não está tendo, cada dia menos, cada dia menos. Então, que eu disse, se o seu monstrinho for ficar em casa preso para a eternidade, continue alimentando o seu monstrinho. Mas se ele tiver que sair da sociedade, por favor, controle. Fica difícil, né? Porque aí você dá uma coisa que você não teve. Né? Acho que isso é o grande problema, isso é o que está estragando. Você vê o que tem em volta, que carrega o ser humano aí. Eu não sei se você essa coisa de nivelar por baixo, as coisas por baixo, é o pior negócio. Mas se você pegar o seu filho de pequenininho, ele mordeu o outro, na escola tem muito disso, mordeu o outro. Você fala para ele, agora você vai e consola ele até ele parar de chorar. Faz o curativo no bracinho dele do que você fez. Você está ensinando o quê? Não queira o outro porque é próprio. Não, o que a gente faz? A gente pega o que mordeu, põe de castigo, e pega o que foi mordido sem a gente saber se ele provocou, que às vezes foi o que provocou também, o santinho, né? E a gente pega no colo e fala bem, a gente já vai te consolar, deixa o outro sem. Você vai embora ele também. Você tá mais bravo ainda. Voltando mas primeiro mandamento, né, do segundo mandamento que ele está fazendo, se a gente começar do pequenininho, quando ele tentar pegar o lápis do próximo, ele vai lembrar, eu não vou fazer isso porque eu vou pegar o meu, eu não vou gostar. Isso é implantar, isso é moral, gente. Sim. É a ética, mas não implanta. Mas é muita gente, o pai não tem também moral, tá bom. Por isso. É ter trabalho. Acho que cada Às vezes até Por tem, isso, né? estamos ou não estamos. Acho que cada vez mais a gente cria a gente. Nós criamos crianças que a gente tem medo que elas se frustrem, né? Então é muito difícil de falar um não dentro de casa, de você conter a criança dentro de casa, porque, ai não, a criança não pode falar não, não pode ter sua vontade. E daí você vê pequenos tiranos cada vez mais, porque quando eu era criança, e nem é tanto tempo assim, se a gente se respeitasse o professor, pelo amor de Deus, era terrível, mas hoje em dia o professor está sempre errado. Gente, hoje as professoras estavam comentando, tem uma professora no primeiro ano, a Adalva. Ela é a pessoa mais amorosa que você pode conhecer na sua vida. E ela é professora do primeiro ano. E um aluno dela saiu de lá xingando, esperneando, batendo, chutando, jogando carteira. Criança de primeiro ano, tem 6 anos. E foi lá, a mãe foi brigar com a professora, porque ela colocou o aluno para fora da sala. Só que era uma criança descontrolada. E, gente, a Dada é uma pessoa que é muito. Ela é a sociedade, e essa pessoa é o que mais triste assim. Você não fala um não para não frustrar hoje, mas ela vai receber. Você não fala um não para ela não se frustrar hoje. Só que ela vai receber tantos não do lado de fora
Então, ela não vai saber lidar com Você aquilo, daí ela entendeu? pode E você não vai estar podendo descontar. recolher o que ela vai passar na vida depois. Eu falo muito, gente, corra, perca tempo agora, porque depois, se você não perder tempo agora, você vai perder o seu tempo atrás dele pro resto da sua vida. Outro dia o Caio estava no futebol, eu fui assistir o futebol do Caio, aí saiu uma neguinha do Caio, mesma idade, e saiu chutando, mas chutando todo mundo, chutando o pai, chutando a mãe, um alvoroço. Aí o Caio foi atrás e falou, nossa, o que aconteceu? E eu atrás de mim, não sabia o que tinha acontecido, porque ele estava todo mundo. Aí, e o pai lá, sabe? Ai, não, fica assim, calma. Não tinha feito um gol, calma. O Caio, 8 anos de idade, na época que tinha 7 do ano passado, virou para ele e falou assim, calma, não é todo dia que a gente pode ganhar. O pai, ele ficou assim, ó. Mas o pai não teve a capacidade, ele saiu fazendo um show. O futebol parou e ele ficou assim. O pai estava fazendo isso porque o filho não tinha feito nada. O pai está chutando. Não, mas assim, um filho, uma criança de 7, 8 anos, fez um escândalo porque não tinha conseguido fazer um gol. Mas se cresce E com o o pai pai? não sabendo educar, É, ela e não o é pai assim não funcional. sabe. Não, eu sou porque eu já Né? vi muito pai brigado no jogo do filho da tia Lu. Então, mas são frustrações dos adultos. Mas essa são um adulto. Exato. Né? Acho que o pai queria ter sido jogador de futebol e não foi. Sim, frustrado é ele. Ó, você imagina, eu trabalho com né? Então, o cara fica lá na beirada da pista lá e coisas assim, assim, né? Tá gastando uma bala, botando o filho, falando, porra, moleque, de um jeito. Entendeu? Impressionante. Aí é bem o que a gente fala e é verdade, né? É a frustração do cara, ele quer que Por isso o que eu moleque digo, faça se o seu o que ele tirando fez. fosse só ficar em casa, tudo bem, mas não esqueça que você vai soltar ele. Vamos lá? Vou continuar então. Esse é o ponto capital da revelação de Cristo, que veio modificar as relações entre os homens, mas cuja importância não foi compreendida suficientemente. Não obstante, Jesus não disse tudo, e sobre algumas questões limitou-se a lançar a semente das verdades, de verdades, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidas. Era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem a nos dar a chave. É assim que o Espiritismo, jamais amadurecido, o espírito humano, busca desvendar o sentido oculto e alegórico dessas verdades, fundamentando-as científica e racionalmente. Então, na época, Jesus trouxe muitas parábolas, certo? Ele veio confirmar as leis mosaicas, que eram leis divinas. Ele veio tirar, quando ele disse a mulher adúltera, ele diz, vai, não pecas mais. Então ele dissolve. Quando perguntaram para ele se a mulher que foi desprezada e o outro casar, o senhor aceita? Porque a lei mosaica diz que não pode. Ele diz, o que Deus uniu, o homem não separa. Entendeu? Então todo ele dissolveu, dando uma forma de raciocínio. Na mulher adúltera, o que ele fez? Não, vocês não podem fazer isso. Vão para suas casas, ela é uma mulher coitada, não soube. Não, o que ele fez? Aquele que tivesse em pecado, atire a primeira pedra. Ele fez pensar. Ele não falou simplesmente que estava errado. Ele fez pensar no que dava para você pensar. Quando ele disse para Pedro, Pedro falou, eu posso matar o cara? O Pedro falou assim, quantas vezes você tem que perdoar? 7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7. Sem ele, o que ele fez? Ele foi lá e tocou. Ele quis dizer, quem vive pela espada, morre pela espada. Então, esse olho por olho acabou. Mas ele fez tudo no sentido de fazer raciocinar. Só que tinha muitas coisas que não tinha como a gente captar. Então, ele deixou parábolas. Uma historinha que até hoje a gente lembra e que o Espiritismo vem esclarecer a história. Quando ele diz assim, né, no Velho Testamento, no Novo Testamento, se o seu olho for motivo de escândalo, arranque. Bem, gente, se existe um motivo de escândalo na nossa vida, é o zóio, né? Porque a gente vê tudo do jeito que a gente quer e tal. Se fosse seguir o mandamento, o que a gente fazia? Então, todo mundo sem zoinho. Jesus quis dizer o quê? Tira o mal. Mas não dava para falar na época. O Espiritismo vem. Tire o mal que existe no seu olho. Tire o mal que existe na sua mão. Tire o mal que existe no seu espírito. Então ele desmontou tudo
razão, eu vou lá e estendo que nem sapato em cima do outro. E acabo com a pessoa, estava na razão, eu peguei a pessoa com a boca na botija. Se eu fosse pego com a boca na botija, o que eu gostaria que fizessem comigo? Porque às vezes, gente, dependendo do jeito, não no sentido humilhatório, você não falar nada é pior. É pior, né? Então, é colocar mesmo. E é isso que ele estava falando aqui. E ele promete que vai consolar por isso. Importa considerar que se a lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés e a do Novo Testamento em Cristo, já a terceira revelação da lei divina não está personificada em ninguém, pois as leis morais são produto do ensinamento de uma pleiade de espíritos que são as vozes do céu em todas as partes do mundo. Então aqui a gente dá uma paradinha, gente. É muito comum. Você é o quê? Sou espírita, kardecista. Espírita kardecista. E aí a gente cai naquela situação. Vocês acreditam numa filosofia de um homem que ainda se suicidou porque morreu antes da hora de colapso de esgotamento físico. Porque quem que rotulou isso? Quem deu para Kardec a doutrina? A gente. Na realidade, ele foi o codificador de uma gama de espíritos. E quem lê a base sabe disso. Ele pegou uma pergunta, ele foi lá para a Penha, fez a pergunta para 2 médicos, escreveu a resposta. Aí ele veio para Jundiaí e fez a mesma pergunta para mais 2 espíritos, 2 médicos, e pegou a resposta. Aí ele foi lá para Campinas, pegou a mesma resposta, a mesma pergunta, perguntou. Aí ele juntou o que era comum naquelas 6 respostas e fez a resposta à pergunta dos espíritos. Então, quantos espíritos colaboraram para essa obra? Ele jamais falou que a obra era dele. Nós, que para nos defendermos de situações que a gente acha desagradável, a gente coloca, sou espírita kardecista. Se fosse o Kardec, ele estaria contra o que Jesus prometeu para a gente. Porque quando Jesus está na cruz, ele diz, ele pede que perdoe a nós, que nós sabíamos o que fazíamos, que a maior derrota nossa é essa, né? Perdoa, Senhor, a gente, eles não sabem o que fazem. É nítido, né? Se a gente tivesse noção de quem era, jamais a gente teria deixado de seguir as leis dele. Não seria totalmente diferente se a gente tivesse aceitado Jesus. E nisso ele coloca junto. Eu vou pedir ao meu Pai que envie outro Consolador que ficará convosco eternamente. Kardec viveu quanto tempo? Morreu com 50, 60 anos? Não foi? 60, 57, você leu? Menos de 60. Menos de 60 anos. Então também já foi. Quem é eterno? Kardec é dono da doutrina? Conhecimento. A gama de espíritos que fizeram aquele livro, aquela verdade. Por escrito, está escrito. Está escrito? Sim. Agora, o Espiritismo, ele nos dá a vida na nossa mão e fala assim, você é responsável por você mesmo. Segue adiante. Sem medo, sem inferno, sem premiação, sem nada. E às vezes eu acho que estou fazendo uma obra maravilhosa e não é tão, né? Então é minha obra. Só isso. Então é onde que confirma nessa revelação. E ele ainda diz que o Espiritismo não é o fim. O que ele escreveu no livro dos Espíritos não é o fim de tudo. Se houver coisas com lógica, sequência, é para ser acrescida. Vou perguntar. Tanto é que quando a gente lê o livro dos Espíritos hoje, ele tem um outro formato de quando a gente leu a primeira vez. A gente pega a notícia que viram hoje na hora do almoço e você fala, nossa, está lá a resposta. Porque a gente vai abrindo ângulos na mesma resposta.
Está crescendo ou não está crescendo? Agora você vai na Bíblia, você fez, matou, você vai para o inferno. Você fez o quê? Vai ser não sei o quê. Não tem outra saída. O Espiritismo vai abrir tudo embaixo. Ciência, gente, isso aqui que está aqui é uma coisa que já podemos ver de uma forma bem diferente. Aliança da ciência com a religião e a era nova. A ciência e a religião, na época, eram muito distantes uma e uma fazia questão de combater a outra. Tá? Então, a religião, no sentido do papado, eles queriam dominar o povo pela ignorância e pelo medo. Tá? E a ciência queria provar que as coisas não eram assim. Então, caminhavam totalmente separados e ainda combatendo uma outra. Na nossa posição, nós já somos privilegiados, nós não estamos colhendo o que está aqui. Nós não estamos colhendo o que está aqui. A ciência e a religião, elas estão se unindo cada vez mais. A ciência vem comprovar uma série de fenômenos espirituais hoje, vem provando o estado espiritual da pessoa, que acaba afetando o físico, que acaba afetando a matéria, certo? E o espiritismo vem falando de magnetismo e tudo mais, que vai se comportando com a ciência. Olha que maravilha. Então nós estamos vivenciando esse ponto maior. Sim, ela trata de todos os fenômenos materiais, físicos. E o espiritismo trata de todas as consequências espirituais. Só que nós somos matéria e espírito. Precisava ter essa unificação para todos. Hoje é muito comum você ir no médico e ele falar, você precisa de um tratamento espiritual. Você é religioso, você tem fé. Entendeu? Então se une a ciência e a religião. A ciência é igual ao teatro. maravilhoso. No século XVIII, chamado no século II. um pouquinho antes, a partir do século II, o expande-se e surge então a chamada patrística, filosofia dos padres, em busca de uma aliança entre fé e razão, a qual estende-se por todo o período da Idade Média. Surge já nessa fase Santo Agostinho, buscando conciliar o cristianismo com a filosofia de Platão. Gente, século II. Olha quanto tempo a gente levou para que a gente desfrute disso hoje. Do século XVIII, chamado século das luzes, surge um movimento intelectual conhecido como iluminismo, o qual exalta a capacidade humana de conhecer e agir à luz da razão. Em lugar de explicações religiosas, o iluminismo funda a lei moral na lei natural e na própria razão. É nesse contexto que surge o doutrina espírita no século XIX, realizando a tão pretendida aliança da fé com a razão e da religião com a ciência. Gente, não existe fé sem razão. É porque é. Deus quis assim. Era meu destino. Gente, não existe o que se sustente nisso. Não existe. Você uma hora, porque é muito bonito esse tema, é muito bonito, né, essa fé, essa propaganda de fé, quando você não está com testemunhos. A hora que você vergar para ter que dar o testemunho pessoal, físico, é que você vai ver essa fé. Agora, quando você tem a razão, que é o que eu falo sempre, na justiça plena que eu sei que Deus é, se eu estou passando por essa situação, a obra é necessária. Sendo minha externa ou interna, se essa dor é a mim, ou para uma reflexão, ou para me mudar de rumo, ou para trabalhar minha resignação, minha aceitação, ou para mim ver o que eu tinha do meu lado, que eu não estava vendo ainda, ela tem uma função. Ela não é simplesmente porque Deus me escolheu para sofrer, gente. Eu tenho um filho que nasceu sem braço. Eu vou lá que Deus, por que ele nasceu sem braço? Nasceu sem braço porque Deus quis assim. Nasceu sem braço porque você não fez pré-natal. Nasceu sem braço porque você tomou um remédio errado.
Gente, quantas pessoas fizeram de tudo para perder o cidadão nasceu perfeitinho, porque não era da estrada dele. E eu preciso acreditar isso, ele está com a razão, com a razão. Tem gente que fez medicamentos, não sabia que estava grávida, nossa, teve meningite na gravidez e a criança nasceu perfeita. Tem outra que a gestação foi maravilhosa, nasceu criança séria. Por quê? Se eu não usar da razão e da justiça divina, não se sustenta, gente. Não se sustenta. Tá? Até então, cada um encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, ciência e religião repeliam-se. Era necessário um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam os movimentos dos astros e a existência dos seres. Quando eu vi essa semana atrás, falando que provavelmente existe vida, eu dei risada em casa. Eu falei, Kardec fala isso. Quanto tempo que ele fala isso? O Espiritismo veio dessa forma no momento propício trazer preciosa cota de novos conhecimentos, fundamentando o ideal religioso na ciência, pois se é exato que a religião não pode prescindir dos fatos naturais comprovados pela ciência, esta, por sua vez, jamais atingiria seu fim último ao desprezar a realidade espiritual. São chegados os tempos em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sem uma de apoio ao outro. Quando nós demos o curso de passe, essas férias aqui, a gente falou muito de magnetismo. O magnetismo é coisa simples. O magnetismo, a gente sabe que ela refaz célula, que ela refaz a pessoa, através das câmaras de base e através da atuação magnética. Isso é a junção. Mas para descobrir o magnetismo, pessoas que estudam magnetismo, e depois a gente descobriu que a gente podia manipular isso de uma forma espiritual. Hoje já existem centros e centros de tratamento médico em hospitais onde se faz tratamento magnético. Olha que beleza. É assim que se aproxima o momento que marcará a nova era da humanidade. É toda uma revolução moral que se realiza nessa passagem para a chamada civilização do espírito, que há de caracterizar o crescimento. A ciência há de desenvolver-se gerada por interesses morais, e a religião há de dinamizar-se fundamentada na fenomenologia científica e na razão filosófica. Quando existem aquelas feiras de ciência, né, eu fico assim, esperançosa. Acho que até falei isso com você a semana passada, né? Existe esperança nesse planeta. A gente vê tanta coisa ruim da juventude, mas existem jovens desenvolvendo máquina para cérebro. Existem jovens desenvolvendo, fizeram essa feira agora, braços mecânicos que vão custar R$500, gente. Ligados eletrônicos, a pessoa poder pegar as coisas. Então, os jovens que não têm esse problema, e eles estão pensando naqueles que têm. E você não via isso no passado, cada um por si, Deus por todos. Então, você vê que existe alguém que está preocupado com o lado humano, de trazer conforto àquela pessoa. Aquele outro rapaz que desenvolveu aquele elevador que põe a pessoa na cama. Olha, não preciso eu passar pelo problema, são os jovens fazendo isso, gente. Muito, muito, muito interessante. Tomara que não caia na máquina para não se contaminar. Esses princípios fundamentais, porém, já tiveram início na antiguidade clássica, onde Sócrates e Platão já se limitaram aos pilares nos quais apoiar-se-ia o edifício da revolução moral da humanidade, e que seria a sede norteadora, ordenadora do reino de Deus entre os homens. Aí eu vou falar um pouquinho de Sócrates e Platão são os precursores da doutrina cristã e do espiritismo. Então, assim, o Kardec afirma, eu vou fazer um resuminho aqui do que eu li, e aí, se precisar a gente lê, volta lá.
Kardec afirma que as ideias não aparecem de súbito. Antes dos ensinamentos de Jesus, Sócrates e Platão eles já vieram como precursores dessas ideias. Né? O Sócrates foi envenenado por ser acusado de corromper a juventude, proclamando a unicidade de Deus, a imortalidade da alma e a crença numa vida futura. Naquela época, ele foi envenenado. Não deixou também nada escrito, mas o seu discípulo Platão tratou de difundir e ensinar o desprezo pelos prazeres, honras e riquezas, a renúncia aos bens materiais e a existência da mortalidade da alma, a crença numa vida futura. O resumo da doutrina de Sócrates e Platão está em 21 itens no Evangelho segundo o Espiritismo. Um fala que o homem é uma alma encarnada, estabelece a consistência da alma. 2. A alma se extravia e se perturba no campo material. O homem se ilude quando tem o ponto de vista material. O verdadeiro sábio deve isolar a alma para define sabedoria como sendo a união da alma ao que é imutável, puro, eterno e imortal. Enquanto tenhamos nosso corpo, enquanto a alma estiver no nosso corpo, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. As almas impuras são forçadas a transitar pelo mundo invisível até que as conduzam a um corpo. Então retornam os mesmos costumes que durante sua primeira vida foram objeto de suas predileções. O princípio da reencarnação, que a gente está estudando hoje, naquela época ele falava dessa forma. Cada existência marca para a alma um progresso intelectual e moral. Naquela época, depois da morte, o daimon, que é o demônio, que nos foi designado na vida, nos conduz a um lugar onde todos se reúnem para serem julgados. Reencarnações sucessivas após período de erraticidade. Isso tudo que Platão colocou, né, baseado nas filosofias de Sócrates. A divindade jamais entra no homem. Os deuses, os homens pelos sonhos e vigília. Comunicação entre o mundo espiritual e o material. A preocupação dos filósofos em cuidar da alma, entendendo que esta vida é somente um instante do ponto de vista da eternidade. Alma é imaterial, segue para o mundo invisível, o corpo se decompondo e retorna à matéria. Aqui ele faz a distinção entre a alma pura, como Deus que se nutre de ciência e pensamentos, e a alma mais ou menos manchada retém os lugares de sua morada terrestre. Então já vai fazer a diferenciação. A responsabilidade moral, quando diz que seria um lucro para os maus, se a morte fosse a dissolução total do homem. Muita gente hoje é uma coisa tão racional, né? Se a morte acabasse com tudo, para que você se preocupar em ser tão bonzinho fazer as coisas direitinho? É mesmo falava, fazendo dourado. Se o mundo é dos espertos, né, Mari? Se o mundo é dos espertos, ele é um poupado. Não é verdade? Mas é isso que se prega. Naquela época, olha quantos anos o cara já conseguiu vislumbrar tudo isso. A necessidade de ser justo e de bem, quando diz que o corpo conserva os vestígios bem marcados dos cuidados que tomou por os acidentes que experimentou. E bem a alma. Ele está falando? Perispírito. Gente, é muito chocante. Dá vontade de estudar um pouco mais. Reencontro depois da morte e se reconhecer. Ele fala. Nunca retribuir injustiça com injustiça, nem fazer mal a ninguém no princípio da caridade. Que é o princípio da caridade. É pelos frutos que se conhece a árvore. A riqueza é um grande perigo. Ele diz aqui sobre a necessidade de não se dar maior valor às coisas materiais. Deixa eu só perguntar. Gente, quando a gente escuta assim, conhece a árvore pelo fruto, né? Que
vem na nossa mente? Que tipo de ensinamento vem na nossa vida? Um de cada vez, a gente tem tempo. Eu fujo, porque a gente estava falando isso, né? Você analisa uma criança, um filho, sabe? Então, ele veio. Porque a educação poderia ser outra. Não, Acho que pela obra da pessoa, eu também acho que é a própria o pessoa. meu filho, por mais que eu eduque, que eu dê conceitos para ele é um ser individual. Sim. Tá? Então ele pode manchar toda uma linhagem. Tá. Por físico, tá lá. Se você orientou de todas as formas, com a melhor boa vontade, o seu filho, e ele saiu errado, o problema que me diz da palestra, o problema é dele. Se você não orientou e ele deu errado, o problema é de vocês dois, porque aí você foi inconsequente. Porém, quando ele diz conhece a árvore pelos frutos, são as nossas obras, gente. Porque às vezes a gente mostra uma árvore famosa, né? Verdinha, bonita, os frutos vermelhos, vai comer? Não tem nada. Você conversa com a pessoa, não tem nada dentro. Você olha as ideias dela, é maravilhosa. Ideias. Vamos fazer? Agora não dá. Contenção é verdadeiro. Então, você vai conhecer pelas obras quem ela é. Porque é o que eu falei um pouco antes. A gente pode enganar uma série de pessoas como vai enganar a gente mesmo. Aquela pessoa que está no telefone em casa, né? Ele está falando, a pessoa está falando 50 minutos. Né? Não, fique tranquilo. É assim mesmo. Aí o marido, o filho, chega. Que é? Não tem que eu estou no telefone? Entendeu? Esse fruto você não consegue manter. É só alguma coisa dar errado, a gente. Que fruto é esse? A gente vai conhecer pela essência. Não olhe só o rótulo. Tá? Muitas vezes a gente diz assim, é a família, é o filho, né? Uma boa árvore, uma boa mãe dá um bom filho. Gente, tá cheio de mãe indo lá na favela pedindo pro filho largar o que raptou, que sequestrou lá. Entendeu? Não é essa condição, não. É a nossa essência. Nós vamos ser o que nós somos aqui, ali, na dor, na alegria, no conjunto, isolado. Porque a gente viu o que aconteceu. A gente pega esse exemplo, desculpa a Maria, a gente esticar. Quando houve aquele problema lá no presídio, no presídio não, quando os policiais entraram em greve, parece que todos os bandidos do universo abaixaram ali, porque foi saque, quer dizer, não tem negócio, foi dado testemunho de pessoas que se envergonharam depois, ou foram denunciadas pelas câmeras, que foram lá e devolveram na calma da noite. Então, eu tive esse ímpeto porque eu sabia que ninguém ia poder fazer nada, então eu sou esse. Eu tenho que olhar bem, o que eu não faço. Entendeu? Eu brinquei com vocês não matei ninguém até agora, por medo de ser presa, porque deu oportunidade. Então eu preciso ver, essa reação que eu estou tendo é porque eu não posso fazer diferente ou porque eu não quero fazer diferente. Recentemente fizeram até uma desse negócio de pegadinha aí, e colocaram realmente uma câmera para assim, a pessoa sem saber que estava sendo filmada, e ela era meio colocada em tentação para determinadas coisas, né? Tinha aquela que realmente via, tinha vontade, olhava e deixava ela ir embora, e a outra olhava, via que ninguém estava vendo, e enfiava no bolso e se mandava. Então, é esse fruto, você está entendendo? Então, você é essa essência. Isso que a gente tem que olhar bem, gente. Porque tem horas que a gente se acha tão maravilhosinho e alguém olha a gente nu, assim, né? Você tem essa característica. Você surpreende? Hoje aquele negócio da Suécia, uma mulher foi presa porque achou um dinheiro na calçada e pegou, não foi isso? Eu acho que foi assim. Tá? Então Esse esse só pegou o dinheiro na calçada. Né? ele já fala isso há muito tempo atrás. Uma alma virtuosa, a semelhança de Deus, agrada mais do que belas orações e sacrifícios.
Amor fraternal universal. Quando diz que o amante é vicioso. O amor orna a natureza, dá paz aos homens, acalma o mar. Não, acalma o mar, o silêncio aos ventos e sola a dor. É muito sério, né? É para refletir muito tempo. Olha essa aqui. A virtude não se ensina, vem por um dom de Deus. O Espiritismo aqui diz que a virtude se adquire por esforços constantes, né? Por existências sucessivas, se despojando das imperfeições. Mas ele aqui já dizia, não, a virtude não se ensina, vem por um dom de Deus. O Espiritismo, na verdade, que... Nessa anterior que ele fala, na paz, gente, vamos levar né? Nossa paz, como disse assim Jesus, onde você entrar, leve a sua paz, né? Leve a sua paz. Nesse sentido, como ele já diz aí, antes de Cristo ainda, da paz, que acalma até os mares, quanto dessa calma a gente exercita durante o dia? Eu não sei que hábito que a gente tem, quanto maior o problema, maior é o brilho. E maior desequilíbrio, né? Eu brinco sempre com vocês, a vaca foi pro brejo. Meu Deus, a vaca foi pro brejo. Amanhã não tem leite. Quem deixou a porteira aberta? Por que não pode ser assim? Gente, corre e salva a vaca. Corre e salva a vaca. Acalma, já tá, a coisa já ferveu, a temperatura já está muito grande. Agora, se eu pôr fogo em cima de tudo isso, o que eu vou ter de paz? Como que eu vou encontrar paz? Alguém tem que ter aquela vontade de falar, gente, calma, vai vir o mundo, até nas piores horas. Um acidente grave, se todo mundo arrancar os cabelos, e vai tirar o cara do meio do pé. Alguém tem lucidez, acalma. Ela é materializada, a paz é materializada. Jesus, ele chegava no meio de grandes confusões, ele simplesmente se fazia presente. Silenciava. Agora a gente já chega botando fogo na casa. Como é que pode ter calma? Eu queria tanto ter paz, eu queria ter tantas... É como se a gente fosse na prateleira e falasse, me dê 2 quilos de paz. Tem. É adquirir, realmente, é trabalhar essa paz. Vamos olhar o ângulo certo, vamos ver o que pode ser feito, vamos ver de que jeito pode ser feito. Ele já aconselhava isso antes. Porque se a gente tem essa fé, que nada acontece por acaso, e tudo tem uma transição, o fato existe. A vaca vai pro brejo? É fato. Não sei que eu posso dizer o que aconteceu. Ela já foi pro brejo. Já foi pro brejo. Eu tenho que daqui para frente achar soluções. E não mais problemas. E aí ele diz que acalma até os mares. Você pode estar no meio de uma tempestade. Se você achar que for a minha hora, está lá no tufão que deu ontem lá aqui no sul, se for a minha hora, o Senhor me prepara, e vamos fazendo as coisas, não é só assim, ficar assim, não. Vamos fazendo, se não for, não. A gente não é calmo. Tem situações que tem gente que passa situações dolorosas que você vai consolar e a pessoa está com paz, numa resignação que bate 2 vezes na cara da gente. Aí a gente, qualquer mas que ele já Sim, aqui. Disposição que temos de ver os defeitos dos outros e não os nossos. esse não é para nós. Esse não é para nós, não. Esse não é para mim. Não é para ninguém, não. Relação. Eu acho que a gente faz isso que é para não olhar o nosso. Com certeza. E a gente ataca como defeito. Relação corpo e alma, quando fala do fracasso dos médicos que tratam somente o corpo. Naquela época. Repete, por favor, que é muito bom. Relação do corpo e alma, quando fala do fracasso dos médicos que tratam somente o corpo. Quer dizer, naquela época, continua até hoje eles falam. Não, mas antes ainda tinha o médico da família, né? Agora é o médico do moço, agora é o médico, cada médico Da unha, Mas da filha, Trata. Sócrates falou isso lá atrás.
Nós tivemos, não sei quem assiste aquele programa Sexo, Amor e Sexo, lá de vez em quando eu assisto. É divertido. É que eu tô sempre fazendo alguma coisa que não dá para pegar duas coisas na frente. Eu tô sempre de mais idade. Aí, gente, 11 horas da noite. Trouxeram pessoas de idade e tal, trouxeram um médico de 92 anos, está atuante em sala cirúrgica. Ele era avô de um dos componentes lá. E ele entra e dá uma aula, ele trouxe médicos que trabalham com ele, diz que a disciplina dele, ele é o primeiro a entrar na sala cirúrgica, o primeiro a chegar, cumprimenta todo mundo e dá uma aula para todo mundo. E aí falaram assim, o que o senhor recomendaria hoje para os médicos jovens? Ele falou, que tocar paciente. Quando ele olha no seu rosto, né? Que ele Os homens desde a infância fazem mais bem do que mal. Isso não é, né? Não sei se é verdade. Estamos evoluindo, estamos melhorando, acho que sim. Tá, gente? Só que as pessoas divulgam mais o mal. É, É mais exatamente. interessante falar sobre as coisas ruins, É que eu acho que a divulgar, gente divulga o que repassar. destoa, né? Então é algo que choca muito tanto pro bem quanto pro mal, algo muito surpreendente. Então, acho que Mas também nós somos muito críticos aos nossos erros. E somos assim, quando a gente faz uma coisa muito boa assim, a gente acha que não foi nada mais do que obrigação da gente. Eu acho que também esse peso de uma cruz muito grande nos nossos erros, a gente se sente, por isso que a gente se sente culpado de tudo, né? Não sei se vocês passam por isso, eu passo. A gente acha que foi culpado porque deixou aqui, foi culpado de não sei o quê, foi culpado de não sei o quê. Então, o erro nosso também a gente acentua mais com uma crucificação. E o que a gente acerta, ou foi sorte, ou foi um momento, ou foi uma obrigação. nada. A gente não valoriza Mas, tanto. ó, uma coisa que o Valtinho falou outro dia aí, que eu achei assim, muito legal, porque a gente sempre se coloca numa posição assim, né, que a gente fez muita coisa errada, eu joguei pedra na cruz, eu falei, gente, se a gente tá aqui, é porque a gente já tá melhorzinho. Nós não fizemos tanta coisa assim tão ruim. O que nós fizemos de tão ruim já ficou muito lá pra trás. A gente já melhorou um pouquinho, tá melhorando ainda. E já a consciência disso, fazendo força para mudar, já é, né? E eu acho que é exatamente por isso que é noticiado, né? Porque antes não seria noticiado, era normal você queimar, decapitar, era tranquilo. Hoje em dia é noticiado por quê? Porque é muito terrível, absurdo pra nós. No caso, o Miguel pega a CNN, você leu o que é que você assistiu logo de manhã, eu falo para ele, não tem notícia, só tem gritos. Não, porque tudo é notícia, né? Tudo seria notícia. Atravessar uma rua é uma notícia, sei lá eu, tudo é notícia. Mas só tem coisa ruim. Só tem coisa ruim. Ontem, faz 6 anos que Caetano estacionou o carro na Barra. Porque não teve essa notícia. Caetano estaciona o carro na Barra. Teve essa notícia, daí virou uma polêmica, falaram, gente, O que eu estou sentindo hoje em dia, a gente está tão envolvido em tanta notícia imediata, em tanta coisa que está acontecendo, que a impressão que eu tenho é que o pessoal fica sem ter o que falar. Boa, eu não acho também. É isso Sem ter o mesmo. que falar, fica procurando coisas para criticar. Né? Não. Assim, na política, Essa postura a tudo gente qualquer coisa. trouxe agora, né? Porque como é muito fácil para você essa informação, então fica muito. A obrigação é de fazer uma crítica, né? Você tem toda a razão. Hoje, gente, eu não sei se assistiram o jornal sobre o processo do Fundo de Garantia que está sendo liberado, né? Aí tinha uma cidade que não tinha caixa econômica e a lotérica só podia pagar um tanto, não podia pagar mais do que aquele tanto. Aí o homem fez assim, imagina, eu agora vou receber esse dinheiro, aqui não pode me pagar, porque era mais de 3 mil, eu vou ter que pegar um ônibus que custa R$8,70 para buscar esse dinheiro. Eu falei, Miguel, se eu tivesse mais de 3, eu ia de jeito. Ele achou um problema até para buscar o dinheiro. Então, não é falta de notícia. Eu gostei daquele otimismo, né? Eu fui pegar o dinheiro, fiquei 1h30 na fila, tinha R$50. Paguei 30 para o padeiro, 20 para minha mãe, peguei
uma carteira de cigarro. Se divertir, né? Então, é o jeito da notícia. E olha só o último, gente. Humildade. É sábio e não querer saber aquilo que tu não sabes. Criticar. É sábio e não querer saber aquilo que tu não sabes. Criticar o que não se conhece. Ou seja, tudo, né? Porque o que a gente conhece a não ser nós mesmos? Nem, às vezes nem nós mesmos. A gente conhece não. E foi que a gente começou falando, né, da moça do banco, como é que você não sabe qual que era o motivo dela. A gente inventa mil coisas, mil historinhas do porquê ela E eu fazia acho aquilo. também que hoje a gente está passando um momento aqui, principalmente no nosso país aqui, de que tem que criticar tudo. E você tem que ter opinião sobre tudo. E a opinião que é outro que é o E vídeo. de preferência de esquerda, né? Tem que ser contra. Eu Para tô poder estar na treinando. onda. Não, é o que o outro quer ouvir. Até numa conversa, você dá a sua opinião, você quer arrumar um inimigo, eu até postei, né? Quer arrumar um inimigo, deixa eu dizer. A pessoa quer ouvir. A pessoa, ela não quer Dialogar. Não quer dialogar, não quer ouvir Ela o quer ponto pôr o de ponto vista. dela. Talvez pensar, ela quer te convencer que o ponto de vista dela é certo. É Se a você não verdade. pensa igual, você está Você descartado. tá fora. Você é uma pessoa terrível. Tem uma amiga minha que eu quase perdi ela, porque ela tinha sempre razão em tudo, ela achava. E eu não falava mais, eu não discutia, porque eu ia perder a amizade, eu ficava quieta. Ela perguntou comigo, você não concorda mais com o que eu falo? Eu fico quieta. Eu falei, eu vou ficar discutindo com você o tempo todo, fica com a sua verdade, eu não vou te convencer a nada. Até porque às vezes a minha verdade é só minha. Eu tenho que convencer ninguém daqui. Eu adoro, não, eu adoro conversar com pessoas que pensam diferente. Não, porque eu sou muito estreita no que eu penso mesmo, assim, eu tenho algumas verdades que elas não são imutáveis, mas eu gosto de entender o porquê, eu gosto de entender o porquê que a pessoa pensa daquele Porque jeito. ela raciocina. Agora, pegando no âmbito universal, gente, pensam comigo, meninas. Pensando no âmbito universal, quem de nós sabe por que reencarnou? Então, aqui, a gente não sabe de nada. A gente pode achar que está tudo errado, está tudo certo. A gente desencarnando, eu falo muita coisa assim, quando eu desencarnar, eu entendi isso. Fulano foi estuprado por fulano e nasceu um bebê, ela acabou ficando com a criança, essa criança mudou toda a vida dela, não sei o que. Era tudo errado, mas no fim era tudo certo. Então, não vale porque a gente não sabe, na realidade, Não sabe nada. não sabe nada. Agora, ter essa ciência de que eu não sei nada é que é o difícil. Porque hoje está todo mundo com uma sabe tudo. Por causa da internet. Tem que saber tudo. Todo mundo é se expert, acha pesquisar. expert. Todo mundo acha Como é expert. que fácil e você Os se médicos, descobre se eu queria falar dos você médicos. não tem Médicos estão experiência, né? reclamando muito. Porque imagina tanta gente que chega com dor de cabeça achando que é um aneurisma, que é um Eu sou campeã de experiência. Eu fiz a minha biópsia, eu cheguei no médico, com o resultado ele falou, abriu. Ele falou, pesquisou para fazer pesquisa. Já sabe o que é? Qual é? Mas hoje em dia é meu amigo. Exagera. Não, Não consegue filtrar. Chega com o diagnóstico, o médico fala, não é isso. E aí não consegue filtrar. Não, eu chego Tem gente que já chega com a solução, inclusive. Não, no seu médico, caso, né? No seu caso. Uma bolha na Eu li que pode ser tumor, é sério. Não, Ela falou, não, gente, para. Porque a Giovana não pode, não. Imagina, ó, na minha casa, meu marido, eu e o Pietro, né, tivemos dengue. Ah, a gente estava com dengue, essa tava passando mal, nem sabe porque eu tô com dengue. Aí eu fiz exame, Mas eu tava. eu querendo. Passando mal, falando, não tenho nada. Aí cheguei no médico, o médico falou, olha, tem uma boa e uma má notícia. O Pietro está melhor, as plaquetas dele já subiram. Agora você está com Ah, é verdade, eu nego, eu não quero. Não, eu não estou doente. Eu não deixo nem médico, mas eu... Mas essa última parte aí, a gente ter a ciência, que sempre vai ter alguém que sabe mais do que a gente não sabe de tudo.
às vezes na realidade não sabe de nada, né? E não criticar o que a gente não conhece. Isso aí é que é o problema. Pelo menos se a gente vai opinar, vai estudar, ver o que é, para depois opinar, não criticar, né? Certo, gente? Vocês estão vendo como em poucas coisas que a gente falou hoje, já tem tanta coisa para mexer? Muita coisa. E a aula que vem, que eu falar sobre a lei divina natural, também é legal. Né? Cada capítulo que a gente vai passar aqui, vocês não podem ver assim. A surpresa que a gente tem, além da reprodução, que a gente vai passar, bem bacana. Nesse contexto, gente, sempre um grande alerta, porque quando a gente vai tomando consciência dessas coisas, a gente vai ficando muito autocrítico. Nossa, como eu sou imperfeito. Pode ficar à vontade. Como eu sou uma porcaria, como eu não evoluí, como eu não sei o que. Gente, tudo lento. Tudo na nossa vida vai pegando conhecimento, ensinamento, coloca lento dentro da gente, lento. Não se cobra demais, senão a gente pira. A gente pira, não aguenta. Entendeu? Então, se a gente pensar Sócrates, Platão, a evolução deles, a hierarquia deles, Jesus, a hierarquia deles e tudo mais, nós poderíamos estar melhor? Claro que poderíamos. Mas se a gente está agora, não que a gente está tomando conhecimento só agora, a gente já deve ter visto isso várias vezes em outros lugares, né? Mas agora, tudo pouco. Sabe assim, quando você está lendo uma coisa, você vai, de repente, volta naquele ponto. Aquele ponto chamou a atenção. É a consciência. Então, a gente pega, eu até pego o grifo, né? No livro, eu grifo que aquilo me chamou a atenção. Exatamente isso, o ensinamento tem que ser assim. Chamou a atenção, ou ele nos doeu, ou ele nos cutucou de alguma forma. Quando você É está a hora, exato. você recebe. Quantas vezes a gente lê alguma coisa, daí passa um tempo de tira de novo e fala, nossa, mas parece que eu não tinha visto Se isso, eu não for tinha a lido mesma isso. coisa várias vezes, quando você não estava com Você é uma pessoa diferente. Ah, mas eu estou ouvindo todo dia aquela rádio lá, que eu baixei a aplicação. Eu Eu não não gostou. peguei, o meu não é. E todo dia, bem legal. Mas, gente, eu postei Eu esses também dias assisto todo sobre dia. aquele, eu Muito não boa. gravo o nome, né? Mas sobre capricho, né? Não sei se alguém viu que eu postei. O professor Foi do maravilhoso, me corrija que não vai. Ele dizia assim, capricho. O que seria capricho? Capricho é quando você, dentro do possível, faz o seu melhor. Que me chamou a atenção, voltei para ler de novo, para ouvir de novo, né? Aí ele cita que a mediocridade é você ficar no mediano, ou morno, né? Tem coisinha morna, ou quente ou frio. Jesus nunca dizia isso, né? Seja o seu sim, seja não. Agora, mediocridade é quando você tem condição de fazer o seu melhor e você faz mais ou menos. Aí a gente brinca, eu vou ter que ir até a cidade. Eu vou ter que fazer e ele usou um exemplo muito, que para mim me cutucou, então aquela coisa que ele diz, cutucou, a gente tem que olhar. Ele diz assim, que ele mora na mesma rua da mãe, e a família italiana e tal, e ele dá muita palestra, aula e tal, e ele perde o horário de comer. Passa para dar um oi para a mãe, às vezes 5 horas da tarde, sem almoço. A mãe, você comeu? Ele fala, não, vou fazer alguma coisa para você comer agora. Não, mãe, aquela coisa, né? Não sei o que. Ela falou, não, vou fazer. Mãe italiana vai lá, faz um macarrão, põe um fio de azeite e um manjericão. Põe na mesa. Agora, o capricho está que ela põe na mesa com uma cereja cortadinha em cima. Então, você vai fazer um macarrão, então faça o seu melhor. As condições que você tem naquele Mais momento. simples que seja a ação, né? Exatamente. Com uma atenção. Exato. Você, essa posição, gente, é o ensinamento. Pegou o ensinamento agora, cutucou, faça o melhor que você. Não fica assim, eu ainda não estou preparado para isso. Porque se ele te cutucou, é porque chegou a hora. Lento, porém sólido. Lento, porém sólido. Não vou ficar aqui 10 encarnação ainda querendo ficar chato. Mas que a gente vá
extraindo o máximo que a gente puder extrair daquilo, dando aquele sentido à nossa vida e o equilíbrio que a gente tanto precisa. Tá bom? Gente, praticamente nós tínhamos um cartão para cada ano. Você nem começou depois. Entendeu? Depois a gente vai começar. Aí, nesse sentido, nós colocamos, muita gente muda de lugar, vamos dizer, o Micael, se ele quisesse continuar no Rio de Janeiro, ele teria que ter uma comprovação do que ele está fazendo aqui. Então, a gente está pondo primeiro básico, 2016, quem é o responsável pela quem é o documento. Meu marido, quando fez todas as aulas, ele tem uma pasta de todos os cursos que ele fez, eu também. Tempo atrás, é o documento que você tem. Lógico que eu posso ter esse documento e ser um péssimo espírita, não quiser nada, mas ele é uma constatação daquilo que a gente fez, e aonde a gente fez e que grau que a gente está. Guardem, o ano que vem vocês tragam, a gente vai assinar até o fim, que é o aprendiz de biologia. Tá bom? Algumas pessoas estão devendo aí uma parte. Mentira, o Alexandre vai me perguntar se isso ele está. Essa parte é o que a gente fala, fica da consciência de cada um. Entendeu? Porque assim, eu ter recebido um certificado e não ter o conteúdo, gente, eu estou enganando a quem? Não, eu estou enganando a quem? Eu saio daqui, vamos dizer que a Amanda seja transferida agora para Curitiba, ela chegar e falar, olha, eu fiz o primeiro básico. Está no programa dela. Vamos de novo, quem vai arcar é ela mesma. Entendeu? Tem pessoa que fala, eu posso trabalhar que eu já fiz todos os cursos. Não tem como provar? Não tem. Ou a gente acredita na palavra, ou a gente não dá o trabalho. E muitas vezes a gente acaba acreditando aqui também. Entendeu? Porque é bom até para ela, se ela vai no cognitivo e ela quer continuar no estudo, ela pode apresentar e às vezes ela não precisa começar no básico, ela já pode Exatamente. Na verdade é o histórico, né? É o histórico, exatamente. São 6 anos, então. Para todos. Mas apesar de ser transferida para Curitiba hoje em dia, não é muito bom, né? Então, do jeito que ela poesia, faz. A gente vai conversar depois sobre isso, né? Oi? Vamos trabalhar na minha área, que eu trabalho com. Não sei, tudo bem, vai, eu perdoo. Na próxima encarnação você me ajuda. Vou te ajudar muito, realmente. Quando eu fui trabalhar na federação, gente, para fazer aula na federação, eu tive que levar o histórico da onde eu estudei. Todos os cursos que eu tinha feito. Tem alunos que saíram daqui e foram trabalhar no Bittencourt Sampaio. O Bittencourt Sampaio exigiu todo o histórico assinado pelo presidente e os professores. Então é um histórico. Guardem com carinho. Batizado na igreja. Só vou dizer uma coisa. Vai transferindo, Eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma coisinha simples. Tudo bem, documento tem que existir, eu tenho os meus guardados, ótimo. Não deixe acontecer o que aconteceu comigo. Eu corri atrás da matéria, apesar de ter nascido numa casa espírita. Que só ganhava dinheiro, até que caí numa cidade, vim de São Paulo para cá, quando eu cheguei aqui, numa boa, aí daqui a pouco minha vida começou eu não entendi o porquê, chegou num ponto, e ela frequentando, e eu não queria que ela ia de jeito nenhum. Aí chegou num ponto que eu fui atrás, eu tenho que resolver alguma coisa. Quando eu cheguei, fui dobrado, cheguei. Eu não tinha como fazer os 5 anos, naquela época eram 5 anos. Tinha o preparatório. Eu falei assim, tá bom, vamos começar. Chegou num ponto que eu não tinha mais. A federação, a casa, você tem que fazer uma coisa. Eu consegui fazer os 5 anos, não porque eu tenho capacidade, não por causa disso.
por necessidade, em 2 anos, ou 5. E com uma condição: enquanto eu fizesse isso, eu estava dentro de uma câmara de paz, trabalhando. É um sofrimento, porque você não tem a base ainda e você está trabalhando. E está acontecendo coisas com você e você não sabe o que está acontecendo. E você tem que trabalhar, você não pode desistir. Então, eu estou escutando aqui algumas pessoas falar assim, eu tenho que arrumar o serviço, isso, aqui. Olha, abraça, porque lá na frente é complicado. Miguel, As minhas consequências hoje são pesadas. Quando chegou, estava com a mediunidade estourada, sem conhecimento. Ele fazia 2 cursos em um. Então, é complicado. Vocês Aproveitar essa tenham, oportunidade, né, que a gente está tendo. abraça, é tão pouco. E pega esse conhecimento, porque na hora que você tiver que trabalhar na marra com a espiritualidade, porque chega uma hora, você nunca. Quem é aqui que pode afirmar porque veio? Qual a sua missão? Ninguém. Quando ela é apresentada assim, e você, eu te coloquei dentro de uma casa espírita. E aí? Cadê a tua base? Miguel nasceu no berço espírita como eu, gente. Por isso que ele está dizendo. Então a gente já veio. E eu vim na casa espírita com 42 anos. E eu nasci numa casa espírita e fugi sempre. Minha mãe foi uma fundadora de uma casa espírita, que existe até hoje, onde ela se formou. Eu comecei com 8 anos, em Alto de Souza, não sei se vocês sabem o que é isso. Tá? E depois, quando eu comecei a estudar e comecei a trabalhar, abandonei tudo e não quis nem saber. Fiquei rico, depois eu voltei para São Paulo, até eu dobrar, quando eu quebrei. Aí, Essas posições que a gente diz, a gente tem Cuidado. oportunidade, vamos fazer. Cuidado, para subir depois é difícil. Vamos encerrar, gente? Vamos. Entendeu? Patrícia, quer encerrar? Sim, a semana que vem. Aí eu volto aqui. O que aconteceu? Eu volto para nosso pai. Fazendo faculdade. Fazendo o quê? Fazendo faculdade à distância. Aí as segundas que eu pegava de folga, eu pego o dia que eu preciso ir na escola. Mas aí vem de 15 em 15 dias, preciso, porque como um poste na câmara de passe, eu tenho que ter uma base aqui. Tem que ter a Eu não base. vejo, eu não sinto. Mas o encerramento ou vibrações? Porque a gente vai fazer vibrações hoje? Encerramento. Respirando bem calmos, aliviados pela tensão de lá fora, com essa base que a gente teve hoje, muito boa, muito gostosa, com a presença do nosso amigo Fernando, se não me engano, Miguel. Obrigado pelas palavras que nos incentivam a caminhar sempre em direção à luz, à nossa evolução, porque assim é que vai valer a pena a nossa caminhada aqui na Terra. Muito obrigada pelas aulas de hoje, que a nossa semana seja iluminada com a proteção dos nossos anjos especiais, dos nossos mentores, dos nossos guias espirituais, que nos protejam e nos iluminam. Que semana que vem estejamos todos bens para estar aqui. E abençoe nossos amigos que não puderam estar aqui presente hoje, vibrando muito amor, muita luz, que eles possam estar bem breve aqui com a gente. Que assim seja, graças a Deus. Mais um. Eu pensei nele.